Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, Tu és a verdade, Jesus é a verdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira. Por isso eu clamo ao Teu nome, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos quebrante, nos leve a uma vida de verdade, na verdade, com a verdade. Eu suplico ao Teu nome que o Senhor traga arrependimento, mudança, que não possamos receber essa palavra como sendo para o outro, para a nossa família, para a nossa célula, mas é palavra de Deus para nós. Nós abrimos o coração e pedimos a Ti: fala conosco, muda a nossa vida. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém? Isso é uma pesquisa de uma revista de psicologia que diz que uma pessoa num dia normal, ela escuta, ela vê e ela lê mais de 200 de mentiras, mais de 200 mentiras por dia, ou seja, uma inverdade a cada 5 minutos. Até aqui no culto você corre o risco de se deparar com uma mentirinha como é aquela. Por que você não veio de manhã? Uma inverdade, uma mentira. Talvez as mentiras, a maioria delas são inofensivas, tais como: olha, o seu cabelo ficou maravilhoso. Onde é que ela cortou? Olha, o seu vestido, olha, tá lindo. Ou olha, pastor, eu me atrasei. Olha, não teve jeito, ele teve um problema ali. Eu cheguei atrasado no trabalho porque agora meu cachorro ficou doente. Mentirinhas pequenas. E nós somos mentirosos. E a nossa sociedade é uma mentira. É por isso que o Salmo 116:11 diz: todo homem é mentira. Você pode falar: todo homem é mentira? A nossa própria democracia, a nossa sociedade ocidental, se você estudou um pouquinho de história, sabe que foi fundada em cima da mentira. A mentira política é a irmã gêmea da democracia. O chanceler alemão Otto von Bismarck, ele disse que nunca se mente tanto como na véspera de uma eleição, durante uma caça e também durante ajuntamentos onde há pessoas. Nunca se mente tanto antes de véspera de eleição. Você já está recebendo alguns convites, pessoas falando: ó, se eu chegar lá, eu prometo que eu vou fazer isso. E a mentira é um assunto tão sério que nós estamos envolvidos com ela. Talvez porque não entendemos a gravidade da mentira, não entendemos a seriedade da mentira. E o que é a mentira? Mentira é uma declaração feita por alguém, presta atenção, que acredita ou suspeita que ela seja falsa. Alguém sabe que é mentira, na expectativa de que os ouvintes ou leitores acreditem nela. Ou seja, mentira é isso: você sabe que aquilo que você falou, ou aquilo que você atestou, é algo que não é verdadeiro, mas você tem uma expectativa que aquele que ouviu acredite e que vai que cola aquilo que você falou. Tem a revista Veja, de janeiro, dia 8 de janeiro desse ano, fez uma... Não está indo, irmãos? É a Bíblia? De Paulinho ajuda. Isso, agora foi. Uma revista do dia 8 que apareceu essa reportagem, As Marcas da Mentira. A ciência começou, e a reportagem muito interessante, ajudando você a descobrir a linguagem verbal, facial do mentiroso. O mentiroso é alguém que ele fala um discurso, mas você vê no olho dele que ele está mentindo, algumas expressões, e aí tem até um teste, identifica um mentiroso na política e na vida pessoal. E essa revista vai falando, na verdade, sobre uma pesquisa conduzida por um psicólogo chamado Gerald Jellison, que ele colocou números para falar que é mais fácil, presta atenção, mentir no telefone do que cara a cara. A pesquisa vai dando conta, ele pesquisou aí centenas, milhares de pessoas, que quase 40% das mentiras são ditas ao telefone. É mais fácil você falar uma mentira no telefone do que olhando olho no olho. 27% são em conversas presenciais. 21% das mentiras são enviadas pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. É o Facebook, é aquela mentira, é aquele convite, é aquelas coisas que nós vamos fazendo com que a mentira seja algo natural. Nós não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. Nós categorizamos as mentiras como: pastor, é uma mentirinha branca, é uma mentirinha leve, não faz mal a ninguém. E eu já citei isso há alguns anos atrás, eu quero citar novamente. E antes, um exemplo de um grande mentiroso. Desculpa, é complicado falar isso das pessoas, mas o Lance Armstrong, um ex-ciclista que era um exemplo de superação, o maior ciclista de todos os tempos. A maioria dos livros de liderança que eu lia sobre disciplina, superação, havia a história desse camarada. E você que acompanha a mídia sabe que foi desmascarado, que
todos os títulos dele teve a ver com doping, com fraude, com mentira. A nossa sociedade ama mentira, a nossa sociedade exalta muitas vezes os mentirosos. É uma pesquisa que eu falei há um tempo atrás, 9 razões principais para que alguém minta, tem algumas delas, e eu queria que você fosse avaliando a sua vida, se você não mente, por causa de algumas dessas razões. A primeira é para fugir de um castigo, é a primeira razão por que alguém mente. Isso começa lá na infância. Você não precisa ensinar uma criança para mentir. Quem é pai aqui, levanta a mão. Você precisa ensinar o seu filho a mentir? Não, você olha para a sua filha e fala: filha, quem é que fez isso? E ela: foi o gato, ou vai, foi o outro, foi aquilo. Mentiras pequenas. Nós mentimos para fugir das consequências da mentira, ou das consequências da verdade, para ser castigado. Eu vou ser castigado, nós mentimos. Uma outra razão é o quê? Nós mentimos por uma recompensa que não poderia ser obtida de outra forma. Nós mentimos para conquistar uma venda, para ganhar uma venda, para ganhar uma oportunidade, para entrar num trabalho. Eles perguntam: olha, é necessário ser fluente no inglês? E você, aí a pergunta, o entrevistador diz: você é fluente no inglês? E você: yes, sim. Você domina a língua inglesa? Sim, não sabe nada. E você coloca: eu não entendo, eu sei tudo. Ou talvez nós ludibriamos, nós mentimos. A terceira razão que eles dizem é para ajudar uma pessoa a escapar de um castigo. Pastor, eu menti, porque se eu falasse a verdade, ele ia ser mandado embora. Se eu falasse a verdade, o casamento dela ia acabar. Se eu falasse a verdade, ele ia ser punido. Então eu fiz isso para ajudar uma pessoa. Uma outra coisa é para se proteger de uma agressão. Muita gente fez isso, principalmente na escola. Você que frequentou, me lembro, no Hélio Penteado de Castro, muitas vezes o camarada tinha aquele negócio de briga na rua, briga na saída, que eu não vou nem pedir para você levantar a mão, eu, cara, vou pegar você, porque você falou isso e isso, e eu não, foi o fulano, foi o ciclano, para talvez se proteger de uma agressão. Uma outra razão é essa que vai aparecer aqui, para ser admirado, Nós floreamos a verdade, nós exaltamos as nossas qualidades, as nossas características, e você diz: eu aumento, mas não invento. Eu não aumento, eu não invento, eu aumento, eu dou uma floreada, mas a Bíblia chama isso de mentira. Se você floreia, a Bíblia chama isso de mentira. Uma outra coisa é para escapar de uma situação social embaraçosa. É como a história de um pastor que ele conta no livro dele, o pastor Aloysio Silva. Ele conta que ele gosta de quase todos os doces, ele só não gostava de marmelada dura. Ele foi visitar uma irmã, e a irmã falou assim para ele: pastor, eu fiquei sabendo que você é apaixonado por doce, eu comprei um doce, eu vou trazer para você. Adivinhe que doce ela trouxe? Marmelada dura. E aí aquela marmelada, ele enrolando, a irmã foi lá para a cozinha, ele falou com a esposa assim: abre a sua bolsa, jogou a marmelada lá dentro. E quando a moça veio e falou: pastor, eu não sabia que você gostava tanto de marmelada, vou trazer um outro pedaço para você. Colocou um pedaço maior ainda. Nós mentimos para escapar de uma situação social embaraçosa, ou para evitar um constrangimento. Você não sabe o nome dele e se chama amado, amor, a paz, como vai? E aí às vezes você sabe um nome, claro que eu sei o seu nome. Outra coisa, para preservar a privacidade, fala que eu não estou. Ou muitas vezes para manipular. Nós fazemos isso, eu vejo isso dentro de casamentos. Nós manipulamos, mentimos para conquistar o que nós queremos. Eu vou dar um gelo, eu vou dar uma lição nele ou nela. Mentira. Nós usamos também a omissão da verdade, porque você é alguém que está dizendo: pastor, eu não minto, mas você omite. A omissão é mentira para alcançar o seu objetivo. Agora, o assunto da verdade é sério, mexe conosco. De duas maneiras: ou você pode falar, é sermão para mim, ou você pode falar, eu não tenho problema com mentira, pastor, eu não tenho problema, eu não fiz isso. E falar sobre abandonar a mentira, Paulo vai dizendo, você está com a Bíblia aberta, presta atenção: portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Você pode dizer cada um de vocês? Paulo não faz assim talvez, ele diz cada um de vós, cada um de vocês, porque é algo contraditório, porque nós estamos numa comunidade que é a comunidade da verdade. Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. A Bíblia vai dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Deus é luz e nele não há trevas. E Paulo vai dizendo, ele nos exorta: cada um de vocês, fala aí para o irmão que está ao seu lado, cada um de nós, cada um de vocês. E ele exorta exatamente as extremas dificuldades que nós temos quando se trata, presta atenção, do assunto da verdade.
Nós mentimos para a esposa, para o marido, nós mentimos o quanto pagamos, nós não falamos a verdade, porque a verdade tem as suas consequências e dói, e nós começamos a entrar num ciclo maligno, e nós não gostamos da verdade. A grande realidade é essa. Talvez você diz, não, eu sou honesto, eu sou íntegro, mas a realidade, por que é tão difícil falar sobre um assunto como esse? Porque nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos, há dificuldades, como aquela história que eu já contei há um tempo atrás de um pastor e havia um grupo de adolescentes que estavam com um cachorro, eles estavam ali debatendo, conversando, e aí o pastor chegou, que pouca vergonha é essa? O que vocês estão contando? E aí eles ficaram todos encabulados, o que está acontecendo aqui? O que é esse cachorro? Aí o menininho levantou a mão, nós estamos fazendo um concurso de mentira, pastor, quem contar a maior mentira leva um cachorro. E o pastor ficou irado e falou assim, na idade de vocês, eu nunca contei uma mentira. Aí o menininho olhou para ele, pastor, pode levar o cachorro? É assim. Nós não gostamos da verdade, nós temos dificuldade com ela, e ela faz parte de nós por uma razão. A mentira é concebida no coração do homem. A mentira está dentro do nosso coração. A nossa tendência é essa, mas a Bíblia nos ensina o padrão de Deus. A palavra de Deus vai dizendo que o nosso Deus, Ele não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não pode mentir. Você pode falar, Deus não pode mentir? Deus não pode mentir, não é que Ele não queira, não é que talvez Ele fez uma escolha, eu vou escolher. Ele não pode, diz a palavra de Deus. Por isso nos lábios de Jesus nunca saiu uma mentira, não havia dolo, não havia engano. Ele viveu na verdade, Ele andou na verdade, e Deus é áspero em relação à mentira. Eu quero ver alguns textos, antes de dar alguns conselhos para você, sobre por que a mentira é algo tão sério dentro da palavra de Deus. Há um padrão de Deus em relação a esse assunto, que é necessário arrependimento, é necessário mudança, é necessário meia volta, principalmente você que tem mentiras que são pequenininhas. Você que mente, faz parte do hábito da sua vida de inventar desculpas. E eu quero ler alguns textos. O Salmo 101, versículo 7 diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, e o mentiroso não permanecerá na minha presença. Deus vai colocando a mentira na mesma categoria do adultério e de outros pecados que nós consideramos graves. Deus é tão sério que Ele diz, o mentiroso não habitará na minha presença. Outro texto que vai aparecer aqui, Provérbios 6, 16, 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Você prestou atenção no que a Bíblia diz, querido? Eu fui preparando essa mensagem falando, Deus, sou da minha vida, Espírito Santo. Só na minha vida em relação a todas as áreas, para que eu seja irrepreensível, de maneira que a verdade que é dura e que é séria seja dita para as pessoas, porque a nossa tendência é maquiar e não confrontar pessoas. Pessoas estão erradas, elas pecaram contra você, você sabe que você precisa falar, mas você tem medo, e isso se chama mentira. E a palavra de Deus vai dizendo que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Deus detesta línguas mentirosas. Um outro texto que vai aparecer, Provérbios 12, 22. Vamos ler todos juntos? O Senhor... Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia não está dando uma sugestão e um conselho, mas está declarando que o Senhor, o quê? O Senhor odeia lábios mentirosos. Ele odeia lábios mentirosos. Outro texto que aparece na tela, o Salmo 5, versículo 6, diz o quê? A oração do salmista é: destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, e o Senhor detesta. A Bíblia não vai dizer, olha, dá uma colher de chá, ele mentiu por causa daquelas 9 razões que foi vazar ali, ele mentiu. Não, a Bíblia diz, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Apocalipse 22, 15, talvez o mais sério de todos, diz assim, que fora ficam os cães. Os cães são aqueles que ensinam doutrinas heréticas e mensagens que não têm a ver com a palavra de Deus. A igreja evangélica brasileira está cheia de cães, não é cão literal, cães. Ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E como eu falei, nós toleramos a desonestidade por essa simples razão: nós não gostamos da verdade. Nós temos uma dificuldade extrema com a verdade. E a palavra, como Martinho Lutero diz, que a mentira é como a bola de neve.
quanto mais rola, tanto mais aumenta. Alguém já disse que mentira tem pernas curtas, e a mentira vai encontrar o caminho que é a morte. Eu quero dar 3 razões por que eu e você devemos abandonar a mentira. Está ali, não me mintas, por favor. Não mintas, não minta, não devemos mentir. Há algumas razões que eu quero citar nessa noite, pedir a Deus que enquanto eu vou pregando, você não pense em ninguém, mas sonde a sua vida. Você não pense no marido, não pense na sua célula, não pense em ninguém, mas avalie a sua vida. Primeira razão que por que nós devemos abandonar é por isso, porque ela gera a morte. Ela gera a morte. Há uma frase que diz: não fique caçando a mentira, deixe ela só, que ela vai correr para a morte. Talvez muitas pessoas dizem: pastor, a mentira é algo pequeno, e aquilo que eu fiz, ninguém ficou sabendo, não prejudicou ninguém de alguma maneira, então ela não pode gerar a morte. Eu tenho convicção pelo que diz a palavra de Deus: a mentira gera a morte espiritual, a morte do caráter, a morte de uma consciência, porque a segunda mentira é muito mais fácil do que a primeira. Pessoas que talvez não tenham o hábito da mentira, elas começam a talvez se habituar a dar desculpas. É uma mentira pequena no trabalho que você diz: eu cheguei atrasado por causa disso. Você sabe que não é verdade. Você falou para sua esposa: olha, porque você tem medo da reação dela, você diz: olha, eu cheguei agora por causa disso, eu cheguei agora por causa daquilo. Nós mentimos, nós trapaceamos, é uma mentira branca para fugir de um castigo, mas a grande realidade é que a mentira gera a morte, e a Bíblia vai dizendo que quando nós mentimos, nós fazemos mal a nós mesmos. A mentira vai corroendo a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, e tapa a bênção de Deus sobre a sua vida. Misericórdia, para não falar amém, diga misericórdia. Muitos de nós estamos recebendo a unção de Deus, não é por causa das grandes coisas, os grandes pecados, as grandes brechas, mas é por causa deste pecado insignificante, pequeno, que muitas vezes é habitual na nossa boca, que se chama mentira. Muitas vezes você não recebe algo de Deus, uma cura física muitas vezes, porque é tempo de abandonar a mentira. A mentira traz a morte, nós vamos fazendo mal a nós mesmos. A minha oração tem sido de verdade todos os dias: Deus, guarda o meu caráter, guarda o meu coração, guarda a minha integridade. Senhor, me ajuda a permanecer na integridade, permanecer na verdade, porque isso não é um estado estático que você toma uma pílula e talvez é óbvio, há valores. Você diz para você corre o risco de tentar todos os dias a mentir, no imposto de renda, dentro do seu trabalho, no confronto com uma pessoa. Nós vamos mentindo. E é uma história interessante que numa universidade 2 amigos cursavam medicina, eles iam muito bem, as suas notas eram invariavelmente 9 e 10 no final do semestre, e havia uma prova final do curso de Química. Eles estavam tão confiantes com isso que eles foram para o final de semana encheram a cara, passaram o final de semana na balada, bebendo, festejando com amigos de outra universidade. Foi tão grande a ressaca que no outro dia eles acordaram arrebentados, não tinham condições de ir para a prova. Eles dormiram até mais tarde e tomaram a seguinte decisão: ao invés de tentar fazer o exame, a dupla procurou o professor e inventaram uma história pequenininha. O que o professor teve a ver com isso? Os dois afirmaram que o carro deles teve um pneu furado, eles ficaram sem pneu reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu, é por isso que eles não chegaram a tempo. E aí pediram para fazer. O professor considerou a história e falou: tudo bem, vocês são ótimos alunos nota 9, nota 10. Pela manhã, eu vou dar novamente a prova para vocês, eu vou dar uma segunda chance. Eles estudaram para valer, estavam lá no exame no dia seguinte. E aí o professor falou: um vai ficar numa sala e o outro na outra. O professor colocou em salas separadas e entregou o exame. Quando começaram a escrever, na primeira página, a primeira pergunta era fácil, valia 5 pontos. E aí eles olharam, se escreveram, beleza, acertei essa resposta. Quando eles viraram a página, a segunda página, havia apenas uma pergunta: qual dos pneus furou? Valia 95 pontos. Essa é a realidade. Nós mentimos, nós perdemos oportunidades, nós nos envolvemos e começamos a consertar algumas situações com outras mentiras, para escapar de outras mentiras. E a grande questão é que não é só o ato em si, mas a mentira é o contrário do caráter de Deus, porque Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e eu sou o caminho, eu sou a verdade. E evitar a mentira, olha aqui para mim, eu queria dar esse conselho para você evitar a morte, porque ela gera morte. Talvez você esteja, passo a passo, caminhando em direção à morte, de maneira lenta. Você não tem se apercebido disso. A morte espiritual, a sua fé não é mais a mesma.
Você não consegue orar como antigamente, você não consegue amar as pessoas por causa da mentira. Mas agora abandonar a mentira, quando Paulo fala devemos abandonar a mentira e falar a verdade, não é só uma postura negativa de você sair daqui declarando: eu não vou ser mentiroso, 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 eu não vou ser mentiroso. A ênfase não está no negativo, mas está em buscar a verdade. Evitar a mentira não tem validade se não for acompanhada de seguir e buscar a verdade através da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Diga amém, meu irmão. Através da Bíblia, você precisa encher a sua mente para criar coragem, porque a Bíblia vai falando que a comunidade de discípulos tem que ser conhecida, gente, com pessoas dignas de confiança. Comunidade de crente é conhecido por uma coisa só, não é pela Bíblia, não é por adesivo, mas é pela verdade. É um povo que fala a verdade. É por isso que o Salmo capítulo 15, versículo 4, é um versículo que eu amo muito, um versículo pesado, vai dizendo que quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Você é alguém que mantém a sua palavra mesmo quando você sai prejudicado? Você se comprometeu em algo e você não está afim de fazer aquilo, mas você diz: eu empenhei a minha palavra. E a palavra do crente é sim, sim e sim, sim e o que passa disso? Procedência maligna. Eu não quero o diabo na minha casa. Eu não quero o diabo na minha casa. Eu não quero o diabo. Eu me lembro de uma situação que eu, nessa semana, de verdade, simples, pequena, e eu falei: não, eu vou falar. Eu lembro que eu cheguei, eu ia fazer uma visita, e aí eu fui para a casa da minha mãe, lá, tal, fiquei um tempo lá, e aí eu voltei, falei: Lônia, eu vou lá para fazer visita. Você não foi lá visitar? Aí eu fui tentado, porque eu sabia que ela ia ficar brava, então, tal, fui lá, mas vou de novo, voltei da oração, de verdade, não só por causa desse eu falei: meu amor, eu quero falar algo para você, pequeno, você sabe que eu não faço isso em nenhuma situação, aquela situação, eu fiz isso, eu não fui lá, eu não falei a verdade, e eu quero pedir perdão para você, por causa disso, isso não é certo, não é correto, não é algo pequeno, mas é mentira, não importa, é pequeno, não dá nada, mas é mentira, isso não agrada a Deus, é o meu compromisso com a minha consciência, eu emprego a minha palavra, porque a palavra do crente é o que? Sim, sim e... Mas quantos de nós, nós pastores, vezes que fazemos isso invariavelmente? Fazemos isso com a maior cara deslavada, dizendo: eu vou e não vou. O seu sim precisa ser sim, o seu não tem que ser não. Quando eu digo que eu vou fazer uma coisa e não faço, isso é pecado. A Bíblia vai falando em Mateus 21, uma parábola. O pai convidou um filho para, talvez falou: filho, você vai, e ele falou: eu vou, e não foi. O outro diz: eu não vou, e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois? Aquele que disse que não e depois se arrependeu e foi. Mas a maioria de nós é aquele que fala: conta comigo, eu vou estar lá, eu vou descer, eu vou visitar, eu vou pagar, e não fazemos aquilo que nós falamos. É tempo de mudar isso em nome de Jesus, porque sabe qual que é a morte que acontece? É a morte dos relacionamentos. O relacionamento, querido, está baseado na confiança. Quando você não fala a verdade, isso vai minando a confiança. É a moeda de troca de Satanás. A segunda razão por que nós devemos falar a verdade é porque ela é um ataque frontal ao corpo de Cristo. Ela é uma facada no corpo de Cristo. Paulo vai colocando que nós somos membros uns dos outros. Fale a verdade. Fale a verdade para o seu irmão, doa a quem doer, mas é óbvio, fale a verdade em amor. Mas eu devo isso por uma simples razão, que eu não posso me esfaquear. Eu não posso, não há como, talvez, a minha mão falar: eu te odeio, o olho. Já viu isso? Só se tiver algum problema, a mão que... Eu não sei se você assistiu um filme de um rapaz que se espancava, ele tinha que ficar amarrado. Eu acho que se você não tem nenhum problema psicológico, você não faz isso. Você não se bate. E a Bíblia vai dizendo que ela é um ataque ao corpo de Cristo. Se há algo que destrói mais a igreja de Jesus, é algo que se chama mentira, que é uma facada nas partes vitais da igreja. É por isso que muitas vezes a unção vai embora, a oração diminui. E eu tenho pensado, falei: Deus, por que tem tão poucas pessoas nas reuniões de oração da igreja? A igreja tinha mais pessoas orando no início do trabalho, quando nós tínhamos 42 membros, do que agora que tem 700 pessoas. Senhor, o que é que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Na maioria das vezes é porque nós estamos vivendo vidas que não são edificadas na verdade. A verdade fortalece a comunhão, a mentira faz adoecer espiritualmente a igreja, a célula, o casamento, o relacionamento entre pais e filhos. E falar a verdade tem a ver com o que está cheio no seu coração. Fala aí para o irmão que está do seu lado: o que vai na sua mente? O que vai na sua cabeça?
E há uma frase que eu vi no Facebook interessante que diz: atualmente, acho que é isso mais ou menos, atualmente, mais ou menos isso, a sua mente mente, mais ou menos. Será que você é alguém que mente ou atua? Será que a sua mente está mentindo ou está trabalhando? Porque é mais fácil contar uma mentira do que pensar em resolver um conflito. É mais fácil sair pela tangente do que olhar no olho e falar: nós temos um problema para resolver, nós temos um assunto que nós não vamos jogar para debaixo do tapete. Olhar nos olhos da sua esposa e falar: as coisas não podem permanecer assim, porque nós temos um compromisso com a verdade. E nós rompemos os laços de amor. É por isso que relacionamentos começam a esfriar muitas vezes. Não é só pela falta de comunicação, é no reino espiritual. É no reino espiritual. Uma célula que vai indo bem, de repente parece que o negócio entornou, e às vezes você não sabe o que é. Mentira. Relacionamentos que são baseados na mentira. E também você é alguém que talvez quer fazer algo bom, mas com intenções misturadas. Você usa uma mentira para alcançar algo bom. Você manipula, você usa pessoas. E o Crisóstomo, ele diz uma realidade tão séria: se o olho vê uma serpente, ele engana o pé. Se a língua sente o gosto daquilo que é amargo, ela engana o estômago. Tem como acontecer isso? Nós fazemos isso no meio do corpo de Cristo. Nós estamos mentindo para líderes, mentindo para pastores, mentindo para esposas, mentindo para maridos, mentindo em todo canto. E a mentira é um obstáculo para que o corpo funcione. A mentira é um obstáculo para que você receba a unção do Espírito Santo, porque desconfiança começa, e depois superficialidade, porque nós começamos a nos relacionar com base nas médias, e a média é do diabo. Você pode dizer: a média é do diabo? Diga com mais convicção: a média é do diabo. A média do diabo. A média é aquela coisa: tudo bem, irmã, e não está bem. Eu olho, legal, nós vamos fazendo médias no meio da comunidade cristã, e nós comentamos e falamos: está vendo, tem que resolver, viu, Paula? Você que tem que resolver. Mas pastor, você sabe, você que não quer. Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de olhar no olho, porque pode ter consequências. E para falar a verdade, sabe quando é que nós falamos a verdade? Você só pode falar a verdade quando você ama verdadeiramente o irmão. Quando você ama verdadeiramente a sua esposa. Para fazer uma coisa pequena, você podia deixar passar. É um negócio que consequência ia ter. Não é nada. É só quando nós amamos as pessoas, e amamos acima de tudo Jesus, acima de todas as coisas. Quando nós amamos o Senhor, que é a verdade, e entendemos o padrão dele, nós enfrentamos a música e as suas consequências. Há uma história de uma orquestra chinesa, e havia um músico que era um flautista lá na orquestra chinesa, mas ele não sabia tocar flauta. Mas ele entrou naquela orquestra e ele passou anos ganhando um salário razoável e vivendo de uma maneira muito confortável. E todas as vezes que começava a orquestra, ele apertava a flauta com toda a força e fingia que tocava. Durante muitos anos. E aí, durante um tempo, o imperador chinês convidou todos os músicos e falou: hoje vai ser a audição, e eu quero que todos toquem para mim lá no horário tal. Ele ficou desesperado, porque não dava tempo para aprender, tocar. E também ele não poderia enganar um médico do império. E sabe qual foi o resultado? Ele tomou veneno e se suicidou. E criou-se uma expressão na língua inglesa que se chama: ele não teve coragem de enfrentar a música. Ele não teve coragem de enfrentar a música. E sabe qual que é o segredo para que o corpo cresça? Enfrente a música, meu irmão, em nome de Jesus. Fala aí para quem está do seu lado: enfrente a música. Fale a verdade. Nada mais do que a verdade. Porque sabe por que nós fazemos isso, queridos? Porque a gente gosta de agradar todo mundo. E uma coisa que me faz, como pastor, ficar aborrecido demais, quem trabalha comigo sabe, é o cara falando: e aí, tudo bem, você vai estar lá? Eu vou, mas ele não quer estar, mas ele fala para me agradar. E é mentira, e ele não faz aquilo que foi falado, sabendo de antemão que ele não iria fazer. Algo maligno, diabólico, tem a ver com o caráter que precisa ser trabalhado por Deus. Sabe por que a gente quer agradar todo mundo e desagradar a Deus? Nós não queremos enfrentar a verdade e as suas consequências. Nós temos medo de magoar o outro e preferimos magoar o Espírito Santo. Eu falo: se eu falar a verdade para a Kátia, ela vai ficar magoada com uma verdade dura. É brincadeira, viu, Kátia? Tal. Então não vou falar, porque ela vai ficar magoada. E eu prefiro magoar o Espírito Santo. Eu prefiro apagar a ação do Espírito Santo e viver uma falsa paz nos relacionamentos, pisando em ovos, vivendo aquele relacionamento superficial, mentiroso, com um monte de coisa que está fora do túnel. Você quer ter relacionamentos profundos? Quantos querem isso? Eu quero para a minha vida de um amém. Quantos querem andar na luz, porque Deus é luz? Quantos querem andar com integridade? Você precisa entrar no túnel
túnel cheio de trevas e encarar a verdade. Agora, qual que é o problema? Nós somos cheios de malícia. Malícia é isso aqui, não é sexo só, tá? Malícia também, porque vez ou outra eu passeio no shopping com a minha esposa, eu vejo cenas interessantíssimas. A mulher grudada, às vezes eu não, que andar de mão dadas é uma coisa, eu vejo um negócio, já sei que o casal é ciumento. Ele está ali, passa uma mulher bonita, a mulher olha, não para ela, é para ele. E aí de repente o cara vai só ver beliscão. E vez ou outra eu vejo situações que a mulher está ali na frente, ele com a mão, e aí passa uma moça bonita, ele até faz assim. Quebra o pescoço, malícia, mas malícia não é só isso. Malícia não é só na área moral sexual, é talvez um olhar talvez maldoso em relação aos irmãos, é pensar o pior em relação aos irmãos, é em todos os momentos julgar os irmãos, e nós vamos assim, eu tenho certeza que ele fez isso por isso, ele é assim, ele é dessa maneira. Nós vivemos vidas de comentários inocentes, mas inúteis, comentários na cela, no corredor, que são inocentes, mas que levam a sua alma para as trevas, para profundas escuridão, longe da luz de Deus, e isso impede comunhão com Deus. Então a segunda razão é isso, um ataque frontal ao corpo de Cristo. O terceiro e último, é porque nós somos chamados para falar a verdade. Nós somos chamados a falar a verdade. Se você conhece o júri, o tribunal do júri, e quando uma testemunha é chamada a dar o testemunho que é falar, ela não pode falar nada que ela pensa, ela não pode aumentar, ela tem que falar simplesmente a verdade que ela viu e ela ouviu. Ela é colocada lá e diz, olha, você jura, você promete diante de Deus falar a verdade e simplesmente a verdade, não é assim? Eu me comprometo a falar a verdade, simplesmente a verdade. Isso acontece e aquela testemunha está comprometida a falar a verdade durante o período do julgamento. Mas você precisa entender que a palavra de Deus vai dizendo que nós, como cristãos, o julgamento e o júri, e Deus para nós, está todo o tempo olhando para nós, e nós somos testemunhas 24 horas por dia. Você pode dizer amém? Diga amém. A Bíblia vai dizendo que nós somos chamados a testemunhar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, e nós somos chamados, não é apenas num julgamento como no tribunal, mas 24 horas por dia, nós estamos com o compromisso de falar a verdade, simplesmente a verdade. A Bíblia está presente, Deus deseja que você seja simplesmente como Jesus. Na boca de Jesus não houve dolo, não houve engano, não houve palavras dúbias, porque muitas vezes você floreia a verdade. Muitas vezes você é alguém que talvez fala para alguém, elogia alguém e fala, olha Alexandre, como você toca bem, e ele não toca. Deus chama isso de mentira. Você olha para o seu chefe e fala, você é o melhor chefe do mundo, chefinho, olha, eu nunca cresci tanto com você nessa empresa. Isso é mentira. Você chama de bajulação, Deus chama de mentira. Você engana as pessoas. Você fala, gostei demais do culto, gostei demais dessa igreja, gostei demais dessa célula. E a verdade é que a mentira é o contrário do caráter de Deus. Satanás, ao contrário, ele é o pai da mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, vamos ler todos juntos o que a Bíblia diz. Vocês... Está dando para ler lá no fundo? Sim? Vamos ler com convicção, todos nós, vamos lá? Vocês pertencem o diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Misericórdia, vai falar louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é tão séria de dizer que Jesus, ele diz que o diabo é o pai da mentira, e não existe nada tão poderoso quanto a verdade, e frequentemente não há nada tão desconhecido. Nós não falamos a verdade porque nós achamos que a verdade vai nos fazer sofrer. Nós criamos na nossa mente que a verdade dói, as suas consequências são complicadas, e nós preferimos viver num mundo de fantasias como Ananias e Safira. A Bíblia conta em Atos capítulo 5 uma palavra de que eles venderam parte da sua herança e eles depositaram nos pés dos apóstolos, e os apóstolos chamam primeiro Ananias, chega e ele fala, foi por tanto que você vendeu isso? Isso não foi. E a Bíblia diz que eles caíram mortos, e a razão não foi por causa do dinheiro que eles retiveram, mas por causa da mentira, por causa de uma coisa tão simples. E ainda eu vejo caras de pau dizer, ainda bem que Deus não faz isso hoje, né pastor? Aleluia, que Deus não mata os mentirosos, porque
Porque a mentira tem uma tendência de criar vida própria. Sabe como é vida própria? Você vai criando novas mentiras, cada vez mais, nas mais variadas situações. Você mente em relação ao seu compromisso com a célula. O líder fala: por que você não foi? Eu não fui porque... E não é verdade. Você diz: olha, você se comprometeu. Eu fiquei doente. Eu não pude fazer isso. Mentira. Vai ser exposta e destruindo o coração. É tempo de tomarmos decisões. Líderes, maridos, pais, filhos, diante de Deus. Nós mentimos para Deus na questão dos dízimos e ofertas. Eu queria desafiar você a ser alguém que mantivesse a sua palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você é de Jesus, eu quero orar antes da ceia. Você precisa dizer: Deus, eu preciso fazer uma mudança de rumo, na maneira com que eu ajo, na maneira com que eu faço. Eu preciso mudar. A verdade é que a meia verdade é uma tática usada para ludibriar. Agora, falar a verdade é algo que nos traz para nós. Nós não gostamos da verdade. Você pode falar assim: nós não gostamos da verdade? Você não gosta de falar, e muitas pessoas que eu sei nesse auditório, nós temos a tendência de não querer ouvir a verdade. A gente fala: não, nem fala para mim, nem conta para mim. É como aquela história do marido que estava em casa, a mulher estava fazendo um tour na Europa, e a mulher ligou para ele da Europa, ela estava prestes a voltar, a voltar daquele passeio. Não ligou e falou assim para ele: oi meu bem, tudo bem? Como está? E o meu gato? Ele falou: morreu. Aí ela: você não tem o mínimo de sensibilidade. Você deveria ter falado de uma outra maneira. Ele: mas como? Você deveria ter talvez me preparado para a verdade. Você poderia ter ligado. Quando eu liguei para você de Paris, você devia ter falado assim: olha, o gato caiu do telhado, ele subiu e caiu. E aí quando eu ligasse para você de Londres, você podia falar: e o gato, como está? O gato está lerdo. E quando eu ligasse de Roma, você deveria ter dito: olha, eu levei ele ao veterinário. E quando eu chegasse em casa, você poderia me dizer que ele morreu. Mas você... Aí o marido falou: ok. Ele nunca havia sido sabatinado, mas ele estava a fim de aprender. E ele falou: ok, eu vou melhorar da próxima vez. E aí ela falou assim para ele: e a propósito, como está a minha mãe? Fez um silêncio. E ele falou: ela subiu no telhado. Porque nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos. A gente tem dificuldade. A gente não gosta do confronto, mas a realidade é que nós precisamos vencer isso para viver uma vida na verdade e abandonar a maldade no nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você antes da ceia.